Olá, Pro, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me escuta direitinho? Ótimo. Oh. Obrigada, Pro. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar e Carla chegar para a gente começar nossa live. Carla já chegou, vou fazer o convite para ela. Tá Tarde. com- Oi! Tudo Prazer, bem? Débora. Tudo bem, Tudo Carla? ótimo. Tudo bem. Vamos bater Então, um papo essa tarde? vamos, com certeza. Um papo muito Que agradável. ótimo. Tá bom o som? Tá ótimo. A imagem tá boa, tá tudo certinho. Então, ótimo. A gente vai começar já já. Ok. Você tá bem? Nesse momento de pandemia, tá tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bastante corrido, né? Esse mundo de gestão é um mundo bem corrido, mas tudo caminhando. Que bom. Porque o tema que a gente vai tratar é justamente isso hoje. Obrigada, professora Irã. Ah, Então, Carla, você está participando com a gente aqui no NAF, né? Nesse grupo, vou falar direitinho daqui a pouco do que se trata, e a gente vai fazer uma live hoje. Antes de mais nada, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece Ok. ainda, a gente já se conhece, não sei se você está lembrando. Eu me chamo Débora. Verdade. A visita que nós Verdade. fizemos lá. Então, Verdade, Débora. é, eu me chamo Débora e eu sou aluna do 7º semestre do curso de Ciências Contábeis da Unime de Lauro de Freitas. E eu também sou voluntária do NAF. E aí, para quem não conhece ainda, eu vou falar bem rapidinho do que se trata o NAF. A sigla NAF significa Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. E o que é esse núcleo? É simplesmente um projeto criado pela Receita Federal, né, em parceria com as instituições de ensino superior, onde a gente presta serviços, tanto fiscal como contábil, para a comunidade mais carente. Lembrando sempre, que a gente gosta de lembrar, que o NAF não substitui um escritório de contabilidade, tá certo? Então, aí a gente vai falar um pouquinho do tema da nossa live. Antes de falar, o que é que eu quero falar para vocês é o seguinte, que todo mundo já sabe, né, que o Brasil vem enfrentando, mais ou menos em 5 meses, não só o Brasil, mas o mundo, o Covid-19, né? E esse vírus chegou, em função deles, muitas mudanças aconteceram na vida das pessoas, e uma delas foi justamente o isolamento social, né? E esse isolamento social causou problemas, né, em várias vertentes. Uma delas foi na questão da gestão. E é justamente isso que Carla veio falar com a gente hoje. A gestão em tempo do Covid-19, né, os desafios nesse cenário. Então, Carla, assim, eu queria te falar que nós do NAF, a gente está muito felizes de ter você aqui com a gente, bater esse papo com a gente. E, assim, é um prazer enorme ter você aqui, tá certo? Eu que agradeço o convite, me sinto honrada, agradeço ao NAF, a professora Irã pela confiança, adoro receber vocês lá na CHESF, então estar aqui junto com vocês essa tarde vai ser muito bom. Que bom. Antes de começar, também vou te apresentar para quem ainda não conhece, quem não tem o prazer, porque eu já tive esse prazer. Então, gente, a Carla, ela é administradora, ela é pós-graduada em gestão de pessoas, de projeto e marketing, ela é mestranda em propriedade intelectual, ela é gestora da Chesp, como ela acabou de falar, e ela atua no departamento de gestão corporativa da Regional de Salvador. Isso mesmo. Não é isso? Assim, eu também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando com a gente. Gente, olha, fiquem à vontade para mandar comentários, para fazer seus questionamentos acerca desse assunto, porque eu sei que muita gente está cheia de questionamentos. Podem mandando que Carla vai estar conversando com a gente, tá certo? Então, Carla, para começar, eu queria falar o seguinte.
Quais são os desafios que a pandemia do Covid-19 trouxe para os gestores? Bem, boa tarde para todo mundo. Estou vendo que estamos aqui cercados de amigos, alguns familiares, então é muito bom dizer que realmente vai ser um bate-papo, então mandem suas perguntas, que a gente, dentro do possível desse mundo de gestão, vai responder a vocês, tá bom? A pandemia, Débora, trouxe para a gente grandes desafios. Imagine, para quem não conhece a Chesf, é uma empresa de economia mista do Grupo Eletrobras, onde nosso trabalho é presencial e você teve que se adaptar a uma nova realidade em um curtíssimo espaço de tempo. Inicialmente, a gente iniciou a pandemia em março, né? Inicialmente, a gente tinha um grupo de risco que foi afastado das atividades e aproximadamente em 8 dias a gente teve que preparar laptop, tivemos que preparar estruturas de trabalho para as pessoas atuarem de home office. Então, isso foi um desafio muito grande. Como você já falou, eu trabalho, um dos processos que estão sobre a minha gerência é o de saúde e segurança do trabalho, que foi afetado diretamente. Ao mesmo tempo que eu tinha uma equipe que estava em casa, eu tinha uma equipe que tinha que estar de plantão 24 horas para as situações que ocorressem, para dar suporte aos empregados, porque nós somos uma empresa de serviço essencial e não podemos parar. Então, foi um momento de grande desafio. E, além disso, o gestor, ele é um ser integral, né? Ele tem a sua vertente empresarial e ele tem a sua vertente pessoal. E do dia para a noite, além de todos os desafios da gestão, a gente teve também que lidar com os desafios pessoais, de ter que administrar filho em casa, de ter que estar coordenando como é que você vai fazer com a pessoa que te ajuda em casa nesse trabalho, do dia a dia. Então, foi muitos desafios, mas que aos pouquinhos, com tranquilidade, a gente vai superando. Isso mesmo. E assim, Carla, a gente tem certos hábitos que já são nossos, enraizados, né? E aí tem certas dificuldades para estar modificando isso. Então, essas mudanças de hábitos que a pandemia trouxe, como é que ela pode influenciar as pessoas no pós-pandemia? Assim, a gente tinha o antes da pandemia, tem a pandemia e tem um pós-pandemia. O que é que a gente pode levar para depois da pandemia? Eu acho que a pandemia ele é um divisor de águas mundialmente falando. A gente tem várias empresas que fecharam seus escritórios e que muito possivelmente não retomarão da mesma forma seu trabalho presencial. A gente tem um cenário aí de uma crise econômica que a gente ainda não sabe as proporções. A gente tem estudos, existem tendências, mas como a pandemia, pelo menos no Brasil, ela ainda está em uma fase que não está totalmente controlada, a gente ainda está num momento de grandes incertezas. Então, no mundo corporativo, você teve que se adaptar a um trabalho remoto, você teve que se adaptar a uma realidade onde até seus deslocamentos ficaram limitados. Você teve que se adaptar a uma nova forma de lidar com as pessoas. Imagine nós, brasileiros, calientes, gostamos de abraçar, de beijar, de apertar a mão. E do dia para a noite, isso não aconteceu, não poderia mais acontecer. Então, hoje, a gente, quando entra em casa, a gente tem o cuidado de ir direto ao banheiro, tomar um banho, tirar a roupa. Quando a gente chega na empresa, a gente lava as mãos, a gente sempre está usando máscaras. Então, a gente tem uma mudança aí na filosofia da gestão e na forma do comportamento humano, de relacionar-se com o outro. Isso eu acredito que isso não vai ter volta. O cuidado que a gente tem hoje, as relações de trabalho, as relações humanas e a forma como as atividades vão ser desenvolvidas, nunca mais vai ser da mesma forma. Verdade. Você falou aí sobre home office, sobre adaptação. Então, assim, com esse distanciamento, o home office foi uma solução encontrada, né? Como manter, como é que que dicas você dá, o que você fala a respeito, assim, de como manter as relações interpessoais com a equipe de trabalho nessa modalidade de home office?
Olha, eu vou te dizer assim, o home office, apesar dele trazer grandes desafios, ele também trouxe grandes oportunidades. Nós temos ferramentas hoje, lá na Chesf, a gente faz uso da ferramenta Teams, que é uma ferramenta de gestão online. Ela propicia desde um planejamento do plano de trabalho e um acompanhamento full-time desse planejamento de trabalho, as reuniões corporativas serem realizadas ali, todas as calls serem realizadas também por esse aplicativo, e nós adotamos ele, como existem outros. A plataforma Zoom, tem outras plataformas que fazem. Mas o Teams, como a gente considerou uma plataforma mais estruturada do ponto de vista de gestão, foi essa que nós adotamos. Então, eu vou te dizer uma coisa assim interessante. A gente tem o nosso planejamento que a gente sempre faz no final do ano para desenvolver durante o ano seguinte, e temos reuniões trimestrais onde a gente consegue reunir o grupo, já que são grupos de diferentes processos. Eu lido com ocupações irregulares de torre de energia, a gestão de saúde, segurança do trabalho, a centro de documentação, comunicação com órgãos externos. Então, são muitos processos diferentes. Sim. E essa reunião acontecia de 3 em 3 meses para você se alinhar para ver o que estava acontecendo com os outros núcleos de trabalho. Essa reunião passou a ser semanal. A gente consegue fazer essa reunião toda semana. A gente nivela o grupo inteiro do que está acontecendo. Então, o que afastou também aproximou. Exatamente. De uma certa forma, né? Da mesma forma, a gente acompanha as pessoas que estão em casa, em home office, e as que estão no trabalho. Claro, eu não vou dizer para você, Débora, de dizer assim, é muito melhor você ter tua colega de trabalho a 100 metros de você, a um telefone, por favor, atende aí para mim, me ajuda, por favor, leva esse papel, entendeu? A colaboração é mais efetiva e é mais fácil. Mas a gente está aprendendo, se reinventando. No início, eu até tinha dificuldade, assim, porque eu fiquei presencial quase durante todo o processo. Não fiquei não fiquei períodos longos de home office. Então, às vezes, eu estava sozinha na empresa. E eu tinha dificuldade de pedir ajuda, de pedir a colaboração em alguns processos, porque achava que ia ser difícil. E com o tempo veio o aprendizado de que não. Dava para pedir socorro via net, entendeu? Então, tem sido um aprendizado. A gente dispõe de um sistema de monitoramento que a gente pode acompanhar toda a jornada de trabalho do nosso funcionário, ver o desempenho dele. Tipo, a gente tem uma ferramenta que nos possibilita eu saber. Vamos dizer que você trabalha para mim, Débora. Sim. Então, você recebe um e-mail, eu sei que horas você recebeu o e-mail, quanto tempo você demorou para ler, quanto tempo você demorou para responder. Então, eu consigo hoje mapear a entrega da minha equipe. Entendi. Apesar de que eu não gosto muito disso. Eu prefiro, devido à minha forma de trabalhar, eu prefiro dar atividade, acompanhar e conversar caso tenha algum desvio, entendeu? Eu não gosto muito de fazer uso dessas ferramentas, porque a confiança, eu acho que é uma base importante numa relação líder-liderado. Verdade, exatamente. Isso é gestão, né? Saber gerir mesmo. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui de uma participante, a Dulce Cavalcante. Ela quer saber o seguinte: como lidar com uma mesma equipe em que parte precisa estar presencial e parte precisa estar home office, mantendo a produtividade, que é mais ou menos o que você falou, né? É um grande desafio. Vou te falar por quê. Porque é tratar iguais de forma desigual. Vamos dizer assim, iguais, para eu ser mais assertiva na minha resposta. Sim. Eu tenho 2 colegas de trabalho, as 2 são mães, as 2 possuem crianças, as 2 possuem família. E uma atua na segurança do trabalho ou na saúde, e a outra atua num processo de carreira e remuneração, de treinamento, trabalhos que têm a possibilidade de exercer de forma distante da empresa, com mais tranquilidade. Porque o trabalho de saúde e segurança é um trabalho de campo, é um trabalho que tem que estar dentro da empresa.
e você conseguir contornar isso para que não haja uma insatisfação, que haja um entendimento do papel, da importância desse papel, é você levar a conscientização do teu funcionário, da tua equipe, de que aquela função é estratégica naquele momento. Ele precisa se sentir valorizado, porque senão ele vai se sentir discriminado. Então, o que eu falo para minha equipe, e que eu estou falando aqui, né, não falo, né, para convencimento, é porque eu acredito nisso, é que se eles estão lá é porque eles são indispensáveis para o bom andamento dos processos naquele momento. Que ele está distante significa que o processo dele não vai conseguir andar. Então, eu acho que com base nesse entendimento, com base nessa compreensão da importância do papel deles, na valorização da entrega que é nos ofertada, eu acho que essa sensação de tratamento desigual, ela é minimizada, vamos dizer assim. Sim, concordo, exatamente. Temos uma outra pergunta aqui da Cláudia Consultoria. Quais os principais valores precisaremos rever após a pandemia? Valores que vamos precisar rever. Que precisam ser revistos. Boa pergunta. Talvez, eu acho que tem valores que a gente não é nem precisar rever, mas a gente vai precisar reinventá-los. Vou te dizer um. Agilidade na entrega de processos. O que é agilidade na entrega dos processos? Agilidade é você entregar dentro da perspectiva do cliente, certo? Mas o que a gente tinha como agilidade no primeiro momento, onde a tramitação ela se dava de uma forma, agora a gente tem de outra. Então, esse é um dos valores que a gente vai precisar rever. Um outro valor que a gente vai precisar rever é a importância do trabalho em equipe. O trabalho em equipe deixou de ser importante? Não, mas não vai ser do mesmo jeito. A gente vai ter as pessoas colaborando, interagindo, motivando um ao outro, mas provavelmente presencial, isso ainda vai ser muito difícil que ocorra, vamos dizer, com toda a equipe full time na empresa. A gente pode dizer que tem outros valores que eles vão precisar surgir com mais força, que é o valor de aceitar as diferenças, que é o que a gente acabou de dizer. A gente sabe que o respeito ao próximo e saber que teu funcionário, cada um tem uma personalidade, uma entrega, um talento, isso vai precisar estar ainda mais, vamos dizer assim, valorizado nesse momento. Sabe por quê? Porque existe uma sobrecarga humana muito grande da cobrança de eu estar realizando meu trabalho, enquanto uns estão presencial, outros estão de home office. Vem aquela insegurança de se eu estou sendo realmente efetivo para a empresa, se minha empregabilidade continua da mesma forma. Então, se você começa a jogar mais uma carga emocional em cima da tua equipe, daqui a pouco você tem um corpo funcional completamente adoecido, que não vai conseguir trazer as entregas para você. Então, esses são valores que a gente vai precisar rever. Existem outros valores que a gente nunca vai poder abrir mão. E eu vou lhe dizer o principal, que é a ética. Seja dentro de casa, seja presencial, a tua ética vai ser fundamental nos dois momentos e vai ser o diferencial de muitos empregados. Estou te falando isso como quem vivencia isso no dia a dia. A gente entende que, por exemplo, uma mãe, ela não vai estar lá disponível para você na hora que você ligar. Então, o que é que a gente faz? A gente passa uma mensagem, quando estiver disponível, me liga. Mas isso não significa que dá o direito da funcionária dela só me retornar no período da tarde, porque ela é paga por estar ali 8 horas. Então, é esse equilíbrio entre até onde vai meus direitos, meu compromisso com a empresa e até onde eu tenho meu compromisso com a família. E aí, o líder e a sua equipe tem que saber manter esse equilíbrio para evitar conflitos, para evitar desgastes, para evitar uma falta de entrega, porque isso facilmente surge quando o empregado não está te entregando. Então, eu acho que essas questões é que a gente vai ter que rever aí nesse período pós-pandemia. Perfeito, Carla. Carla, tem uma pergunta aqui de Andressa, que ela quer saber o seguinte: você, né, como gestora, o que é que um gestor mais aprecia em um colaborador?
Andressa foi minha jovem aprendiz, tá? Ah, que legal. Tem umas pessoas aí bem especial, agradeço a participação de todo mundo. Que legal. Então, minha porque é carinho, não é porque a mim pertencia não, viu? Bem, o que é que a gente mais valoriza? Eu considero que o compromisso com a empresa, com os resultados e com você, porque a gente tem empregados que são tão dedicados que eles esquecem de que eles estarem bem também é necessário para que as coisas caminhem corretamente. E esse olhar da gestão também é necessário. Eu tenho empregados que eles viajam e falam assim, não precisa me pagar não. Eu falei, não, você tem direito. Então, você não está fazendo favor, aqui é uma relação de trabalho. Então, a gente tem que saber ter esse equilíbrio, mas eu acredito que o compromisso, o engajamento, você ter a credibilidade de boas entregas, eu considero que para o público jovem, estou te dizendo isso porque eu fui jovem há pouco tempo e eu sou daquele tipo que queria entregar rápido os processos. Então, às vezes, me passava despercebido alguns erros que eu poderia ter evitado. Então, o cuidado de revisar, de avaliar, de ver se o contexto está correto, são questões que, assim, fazem o diferencial para a gente estar observando se o colaborador, se a gente pode contar, se ele realmente está junto com a gente ou não. Acho que esses são grandes diferenciais. No caso, para mim, na gestão, eu observo muito isso. Acho que a confiança é fundamental. Você saber que você pode deixar teu empregado o dia inteiro em casa, mas você sabe que ele vai estar ali, ó, é e-mail, é processo, é correndo atrás para que os projetos andem. Isso é muito bom, é muito confortante para quem é gestor não ter que se preocupar o que é que fulano está fazendo. Ai, meu Deus, eu tenho que ligar para ver se está entregando. Isso a gente não ter essa preocupação é bem salutar no dia a dia nas organizações. Verdade. É um desafio grande ter que se preocupar com isso ainda, né? Carla, a gente está passando por esse momento de muitos desafios, né? Para os gestores, principalmente. Mas, assim, eu queria saber de você, quais são as oportunidades que surgiram com a pandemia? Porque a gente não pode só olhar o lado negativo, positivo também, né? Oportunidades. Surgiram diversas oportunidades. Vou te falar um pouco assim. A gente teve que fazer um plano de retomada de atividades, porque apesar da gente ser atividade essencial, a gente estava trabalhando de forma, vamos dizer assim, por escalas, certo? Então, a gente precisou traçar um plano bem robusto de retorno às atividades para que os empregados se sentissem seguros nesse retorno. E isso tem sido o resultado que a gente tem visto da dedicação de sábados e domingos de trabalho, tem sido muito bom. Praticamente todos os nossos casos de Covid confirmado, a gente sabe que não foi no trabalho porque não é uma equipe contaminada, é um indivíduo dentro da equipe e os demais, a gente faz testagem lá na CHESF e os demais não estão. Então, isso demonstra que foi na vida social e não dentro da empresa. Significa que as máscaras distribuídas, que os testes que estão sendo aplicados e reaplicados, que os informes estão trazendo. Então, o que é que a empresa trouxe de importante? Essa linha de comunicação. Meu empregado está em casa, mas eu preciso manter ele sabendo o que está acontecendo. Houveram diversos treinamentos online para as pessoas que estavam em casa, tanto nas ferramentas que foram disponibilizadas, como nas questões de saúde mesmo, de alimentação, de bem-estar. Então, oportunizou da gente estar criando novos canais de desenvolvimento, novos canais de planejamento, de acompanhamento de atividade, de relacionamento com os nossos clientes, de relacionamento entre as equipes, permitiu que a gente revisse a necessidade de papéis sendo tramitados dentro da empresa. Hoje, os papéis tramitam bastante de forma online. Desenvolvemos sistemas. A gente teve que ter um avanço de pelo menos 10 anos em 3 meses. Isso eu estou te falando, 10 anos pode parecer muito para algumas pessoas, mas para quem conhece a realidade de uma empresa de economia mista, onde a contratação às vezes demora por volta de 6 meses, 8 meses, a depender do tamanho da contratação.
Você ter conseguido preparar uma casa em 3 meses é um ato quase heróico, que exigiu muita dedicação, muito planejamento. Então, eu acho que essas oportunidades de planejar de forma ágil, de atender, mesmo que seja à distância, de se reinventar pessoalmente, porque a autogestão passou a ser determinante na vida das pessoas. Enquanto tem muitos profissionais que necessitam é dele, do acompanhamento do gestor, de uma opinião, de um olhar para se sentir seguro. Ele se viu da noite para o dia dizendo assim, meu Deus, eu já tenho que entregar um trabalho mais acabado. Então a forma de interagir mudou. E isso não vai voltar. Eu acho que mesmo dentro da empresa, vai continuar tendo a reunião de equipe de forma online, sem essa necessidade de aglomerar, né? Como é dito hoje em dia, vamos aglomerar. Então, nós não vamos aglomerar muito. Legal, interessante. Tem uma pergunta aqui da professora Irã, que ela fala o seguinte: como é que é gerir uma empresa mista? E se você sentiu essa diferença? Senti. Mista, eu estou entendendo como de economia mista, né? Acredito. É muito diferente, porque a gente não é uma empresa totalmente pública, mas é uma empresa de economia mista. Então, a gente é regido por diversas legislações que a gente precisa cumprir e que a gente precisa seguir essa legislação. Então, a gente teve algumas possibilidades de contratação de forma não tão burocrática, devido a uma legislação provisória que saiu. Isso facilitou o processo de aquisição nesse período. Mas uma empresa de economia mista, alguns processos, eles são mais burocráticos, eles passam por várias esferas de aprovação. E os gestores se viram da noite para o dia muito, mas muito atarefados. Só que eu sou gestora de uma equipe e acima de mim, em Recife, tem o meu gestor. E ele tinha que responder por 5 regionais diferentes. Então, os processos iam se aglomerando. Gente, os canais de comunicação estavam assim abertos, então, às vezes, tocava o celular, tocava o telefone e tocava o computador. Então, você não sabe de qual reunião você participa. Então, essas dificuldades, assim, de você estar numa empresa de economia mista, mas no mundo VUCA, porque hoje nós vivenciamos esse mundo VUCA, né? Onde é vulnerável, é ágil, muito dinâmico. E aí, como é que você faz isso com todas as burocracias de uma empresa de economia mista? Então, você estabelece parcerias, você vai buscar projetos de P&D, você tem que se reinventar. Então, é um desafio. É um desafio, mas é um desafio bom. Eu gosto, viu? Dessa adrenalina da gestão. Percebe-se. Ô, gente, para quem entrou agora, a gente está conversando com a Carla, ela é gestora da Chesf, e o nosso tema hoje é justamente os desafios da gestão nesse período do Covid-19, tá? Podem mandar seus questionamentos, seus comentários, que a gente vai tentando responder por aqui. Carla, como é que a gente, assim, como manter o foco na atividade da empresa nesse período, assim? O que é que vocês fazem assim, para tentar fazer com que sua equipe mantenha o foco? A gente viabilizou alguns treinamentos online. Eu considero que esses treinamentos são importantes porque uma vez eu participei de uma palestra com a Embraer e ele trouxe um dado interessante para mim. Vocês sabem que lá tem os controladores de voo, né? E eles são os responsáveis por manter a organização do nosso espaço aéreo. E ele disse que quando não está tendo nenhum incidente, que acidente é difícil acontecer, graças a Deus, mas disse que os incidentes são muito frequentes, mais do que a gente imagina. Mas quando passa um período de calmaria, onde não está acontecendo nenhum incidente, é nessa hora que você tem que jogar um pouco de adrenalina na tua equipe para ela não cair numa zona de conforto. Então, esses treinamentos, a gente pede para as pessoas voltarem e refletirem o que é que aquilo vai poder ajudar no dia a dia delas. A gente não parou nossos projetos. A gente tem projetos de acompanhamento biopsicossocial, a gente tem projetos de clima, a gente tem
projetos ligados à questão de invasões de faixa, a gente tem projetos de segurança do trabalho e saúde, então a gente procurou deixar os processos ativos para que as pessoas soubessem que estar em casa era uma condição, mas não era uma, vamos dizer assim, uma paralisação das atividades. Era uma condição de trabalho diferente. E vou te dizer, semana passada eu tive uma reunião, deve ter algumas pessoas aqui da minha equipe, que não, se eu tiver mentido, elas podem botar aí, que eu coloquei para elas o seguinte, que a gente tem que parar e avaliar o valor que a gente está das nossas entregas para a empresa. Se a gente faz jus àquilo que a gente percebe, no caso de forma pecuniária. Essa avaliação, essa chamada, o gestor tem que fazer. Ser gestor tem o ônus e tem o bônus. E você tem que estar preparado para as duas coisas. Você tem que estar preparado para todas as questões positivas de você ter portas abertas, de você ter uma equipe que te compreende, te auxilia, mas às vezes você também encontra profissionais que não estão de coração tão aberto assim. E você tem que saber enfrentar essas dificuldades e mostrar com serenidade, mas com firmeza, o porquê das suas decisões e das suas solicitações de entrega. Então, eu conversei com a minha equipe e falei, olha, gente, a gente precisa ser cada dia mais, profissionalizar cada dia mais a nossa entrega. Aí todo mundo ficou assim, tá acontecendo alguma coisa? É pra mim? Não, não é nada pessoal. É porque, às vezes, a gente não pode deixar... São já aí, a gente tá março, abril, maio, junho, julho, entrando no mês de agosto. Sim. Eu tenho pessoas que estão esse período todo em casa. Então, elas têm que entender que a gente tá trabalhando, entendeu? Que a gente tem uma entrega, uma efetividade para a empresa. E Carla, tá acontecendo alguma coisa? Não, não tá. E eu quero que não aconteça. Tá entendendo, Débora, assim, a dinâmica aí, como é que acontece? Então é isso, a gente às vezes tem que jogar um pouco, do mesmo jeito que às vezes a gente escuta um monte, vai ter reestruturação, a gente tem que calmar, serenar e às vezes nem passar para a equipe, mas às vezes a gente também tem que jogar um pouco de adrenalina para que a equipe tá atenta e alerta para não baixar esse nível de produtividade. Verdade. E também tem os casos, né, Carla, de ter colaboradores que têm filhos. E aí, nesse momento, com quem deixar esses filhos? Então, assim, há algo em que a empresa pode contribuir para amenizar essas questões com os colaboradores? Sim, sim. Vou lhe dizer assim, eu vou te dizer o que foi adotado na Chesf e o que Carla considera que é interessante, tá? Certo. O que foi adotado na empresa você pode se autodeclarar cuidador de filho menor de 13 anos e teu retorno vai estar condicionado ao retorno das aulas. A empresa abriu essa possibilidade. Claro que observando a natureza da tua atividade, porque tem atividades que são essenciais e são de campo, tipo, tem a pessoa que é o inspetor de linha, de transmissão. Então, ele não tem como ficar em casa full time. Então, ele vai ser convocado para o trabalho. Tem, como eu te falei, a equipe de segurança do trabalho. A gente agora mesmo está fazendo a montagem de torres enormes. A gente não, no caso, a gente vai lá para fiscalizar e auditar. Mas eu estou dizendo a gente porque termina que é um trabalho da equipe, né? Sim. Então, ele não pode estar só no trabalho burocrático e administrativo de casa. Ele precisa estar no campo. Mas, via de regra, os trabalhos administrativos, administração de contrato, treinamento, cargos e salários, eles podem ser feitos, financeiro pode ser feito de casa. Eu vou te falar, quando eu vi essa medida, eu fiquei meio receosa, porque provavelmente as escolas só retornam no próximo ano. E é um período muito longo, sem esses profissionais irem à empresa e terem essas entregas, que às vezes é necessário você estar na empresa para fazê-las.
Eu, na minha equipe, graças a Deus, eu não tive dificuldade. A gente é uma equipe muito unida. Eu sou muito grata a eles por todos os resultados que eu obtenho, porque eu considero que o gestor ele é um facilitador de processos. Eu não tenho condições de ficar fazendo turmas de treinamento, indo no mercado para ver o que tem de novo, interagindo com todos os empregados. Então, eles são a cara do departamento que eu represento. E eu valorizo muito isso. E a gente conseguiu chegar a um meio termo. Então, a gente está fazendo uma escala, até porque, assim, se eu tivesse um funcionário que não tinha condições nenhuma, tipo, Carla, eu sou mãe solteira, não tenho com quem deixar meu filho, eu vou dizer o quê? Venha, deixe seu filho sozinho? Não, nunca diria isso. Mas se a gente consegue fazer... um dia o esposo toma conta, no outro dia vai a colaboradora. Então, a gente conseguiu essa forma semipresencial e tem dado muito certo, tem sido muito efetivo esse retorno consciente às atividades. Existem outras formas, outras empresas podem ver de outra forma. Tem empresas que botaram uma semana em presencial, uma semana em casa. Existem outras que botaram meio período em casa, meio período presencial. Então, soluções existem. Mas precisa ter flexibilidade por parte do gestor e do funcionário. Porque também, se não houver essa mão dupla, a relação fica muito difícil e conflituosa. Ô, Carla, e assim, na sua equipe, você percebeu questões assim, de ansiedade por parte dos seus colaboradores? Se você percebeu, que medidas você adotou para amenizar? Eu vou te falar de novo da empresa como um todo, tá? Desde o início da pandemia, a gente já estava identificando alguns casos existentes na empresa. E aí, a empresa teve o cuidado de montar um serviço de teleatendimento, como se fosse um plantão psicológico. Fora isso, a gente terminou adquirindo uma ferramenta de check-in diário, onde o empregado ele pode dizer se ele está desenvolvendo algum sintoma. E são sintomas tanto físicos quanto emocionais, sabe? A gente também tem lá uma equipe de assistente social e psicóloga, que sempre que a gente identifica um caso positivo de Covid, a gente faz esse acompanhamento diário dele. Teve um empregado que chegou a dizer assim, posso te dizer uma coisa? Isso a médica do trabalho contando pra mim. Eu já tô bem, não precisa me ligar, não. Aí eu fiz assim, eita, então a gente tem que tá atento também a esses sinais, né? Pra não invadir o espaço do empregado. Isso é interessante, sabe? Tem gente que gosta, tem gente que, pô, me deixa assim, eu ficar bom, deixa a minha quarentena, entendeu? Então, mas a gente teve todo esse cuidado. E quando o empregado, ele retorna de férias, retorna de algum período longo ou de viagem longa, a gente sempre faz um reteste. No caso da minha equipe, eu procuro conversar com eles, não só sobre as atividades, eu procuro saber como é que tá aí, deixa eu ver fulano, eu procuro entrar na semana de forma discreta, porque eu acho importante eles saberem que eu estou presente de alguma forma também, que eu levo em consideração a vida pessoal deles. E eu tenho casos de funcionários que eu disse, não volta, você está inseguro, não volta. Existem comorbidades, existem comprometimentos. Eu não quero trazer você aqui para você sofrer. Não quero, não tenho interesse nisso, não me adianta, não vai me acrescentar. As minhas entregas não vão ficar mais efetivas se eu trouxer você em um estado de adoecimento, entendeu? Então, eu acho que esse olhar humano e atento às questões são importantes. E, às vezes, não é só os funcionários, não, são outros gestores que estão no desafio do mesmo jeito. E que chegam e dizem assim, eu não estou mais aguentando. Eu outro dia disse, vai para casa, descansa. A empresa não vai cair nem acabar porque você passou uma tarde em casa assistindo Netflix, não. Vai! Aí a pessoa olhava assim para mim, vai para casa, qualquer coisa de que fui eu que te liberei. Então, eu acho que às vezes a gente tem que saber também os nossos limites. Sabe por quê? Às vezes, antes, nós tínhamos nossas válvulas de escape, né?
Nós tínhamos Sim, atividade física, nós tínhamos uma praia, nós verdade. tínhamos as reuniões nós tínhamos as aglomerações saudáveis, né? Então, de uma hora para outra, você tem empregados que ficaram confinados e só olha ou na tela do computador para alguém diferente, ou para a esposa e o filho, entendeu? Você já pensou o que é isso? Eu vou te dizer, eu dava graças a Deus que eu ia trabalhar, sabe? Eu acho que não ia dar para mim esse negócio. Então, é necessário você ter esse momento que você se respeite, de você dizer assim até para tua família, eu preciso assistir um filme e quero chorar horrores sozinha, sabe? Então, você se permitir ser humano e sentir também os outros como seres, com suas limitações, com seus desejos, eu acho que isso é um olhar bem importante na gestão. Verdade. Falo muito, né? Não, tá ótimo. Carla, e assim, conflito sempre há, né? Em todo quanto é lugar. Mas assim, como é que você consegue administrar certos tipos de conflito que porventura surjam, tipo ciúmes, brigas entre seus colaboradores? Como driblar isso? Com sinceridade. Eu acho que a pior coisa que existe é quando a gente não enfrenta algumas questões que surgem e simplesmente espera passar. Às vezes você precisa esperar o momento certo para fazer a intervenção. Às vezes o momento certo não é de imediato, mas a intervenção é necessária. E um tratamento igualitário, mostrando o porquê desse tratamento, também é importante. Eu não gosto muito de colocar, vamos dizer que está tendo uma divergência na minha equipe e eu boto um e o outro. Pronto, se degladiem que eu vou julgar quem está certo. Quem sou eu para julgar? Não sou ninguém. O que eu acho, uma das questões importantes na liderança é essa capacidade de negociação, essa visão de que a relação ganha-ganha tem um peso. E eu considero que numa relação conflituosa, você tem que buscar um entendimento do que está acontecendo e ver uma solução que atenda dentro do possível, claro, porque tem soluções que não vão atender ambas as partes, mas que atenda dentro do possível o que as expectativas que foram criadas e o porquê daquele conflito ter iniciado. Eu sei que deve ter alguém aqui que é consultor e dizem que consultar fala assim, você faz uma pergunta para o consultor, ele faz assim, depende. Tem gente que fica tiririca com isso. Mas realmente tem situações que depende da situação, depende de quem você está falando, porque tem pessoas que você consegue dizer assim, olha, isso não está correto. Tem pessoas que você tem que chegar e dizer assim, o que foi que aconteceu? Me conte, será que isso está certo? A forma de você falar é diferente. Tem pessoas que chegam para mim e descascam. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, autoridade nenhuma, zero, né, Carol? Mas eu espero. Quando ela respira, quando ele respira, eu falo assim, tu acha que tá certo isso? Tu trataria qualquer outra pessoa assim? Então eu acho que saber lidar com essas diferenças, porque às vezes também quem estoura é o gerente, é o gestor, entendeu? Então, quando você compreende sua equipe, eles também vão compreender seus momentos de instabilidade. Porque a gente não é perfeito. Então, tem momentos que você diz assim, por que isso aconteceu? Entendeu? E é mais forte que você. E aí, depois você pede desculpas, você diz, bem, não era bem assim que eu queria que tivesse acontecido. Porque você tem que ter a humildade de reconhecer seus erros. Mas eu acho que essa capacidade de entender o momento e de tentar conciliar é importante no momento de conflito. Eu gosto de administrar conflitos, viu? Eu gosto dessa área, assim, que desafia um pouco mais a gente, a nossa inteligência. Interessante. Carla, a gente está passando por essas mudanças, assim, a gente teve que se adaptar, seja em ferramentas, seja na modalidade de como lidar com o outro. Você acha que o que é que disso vai ficar, mesmo depois passando, assim, tipo, ferramentas, você já falou das reuniões, que antes chegavam a ser trimestrais e passaram a ser até semanais e aproximou, né, as pessoas, a equipe, ou enfim. O que é que disso, mesmo voltando, digamos, a uma normalidade, vai ficar? Eu acho que um maior cuidado com a saúde, eu acho que isso vai ficar. Um maior cuidado com a higiene também.
Sim. Eu mesma era uma que metia a mãozinha no potinho de biscoito e saía comendo pela sala. Então, isso muda. Eu hoje, em cima da minha mesa, até como regra da empresa, tem um borrifador de álcool que eu tenho que fazer. Existe a pessoa que faz a limpeza, mas eu sou responsável pelo asseio da minha mesa e dos meus instrumentos de trabalho. E a gente usa tanto álcool que eu acho que nunca mais a gente vai deixar de usar. Porque, às vezes, você está no meio de uma reunião, eu acho que falta o que fazer enquanto você está falando com outra pessoa. Quando eu vejo, eu estou borrifando minha mão. Meu Deus, eu não tinha por que eu borrifar. Então, eu acho que essa questão da higienização das mãos, do cuidado de não falar tão próximo das pessoas, desse contato humano, não deixar de ser espontâneo, mas não precisa ser tão próximo. As ações que vão ficar agora de treinamento, que muitas das ações eram presenciais, a gente vai pensar 2 vezes antes de fazer presencial. 2 não, acho que a gente vai pensar 50 vezes antes de fazer presencial. As interações com as empresas. Eu gosto dessa troca de interação, de troca de experiência, de benchmarking, e eu gostava muito de receber. Para quem não conhece, a Chesf é muito linda, então eu gosto muito de receber. Você já viu, então você sabe que é muito bonita. Sim. Então eu adoro, é como se fosse minha casa, eu me sentar ali na minha casa. Então eu adoro receber as pessoas lá. Então a gente vai ter que ter mais cuidado quando for receber as pessoas lá, porque é um risco para quem está lá na empresa, né? Quem está dentro da organização. Acho que as relações humanas... eu ontem estava lendo uma matéria que falava assim: a grande diferença entre o ser humano e a máquina é a inteligência emocional. A inteligência artificial, a inteligência lógica, cada vez vai estar sendo substituída. Mas a inteligência emocional, a máquina não tem essa capacidade de saber se Carla acordou bem hoje ou não acordou bem. Então, essa capacidade da gente, no contato, do olho no olho, assim mesmo que via net, e de dizer assim, pô, tá precisando de alguma coisa, você hoje não tá legal. Então, essas relações humanas, elas não vão ser tão próximas, mas eu acho que a gente não precisa perder na qualidade dessas relações. O planejamento, a gente vai precisar planejar mais do que nunca, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de operacionalização dos processos. A gente vai precisar cada dia mais de ferramentas que nos facilitem os processos e tornem eles. Então, isso vai exigir um novo olhar sobre alguns processos em andamento. Eu acho que a gente tem muito ainda a aprender, sabe? E eu acho que é esse mundo de possibilidades que encanta. Da gente saber que sempre vai ter algo mais a fazer. Sempre vai ter um olhar diferenciado, um processo a ser revisto, um projeto a ser criado. É isso mesmo. Carla, assim, eu já tô ficando triste porque nossa live já tá começando a chegar no finalzinho. Eu amei, podem me convidar de novo. Passa tão rápido, eu quero muito agradecer por você ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, para estar batendo um papo com a gente. Foi, assim, muito enriquecedor. E eu fiquei muito feliz em te rever, saiba disso. Que bom, Débora. Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Familiares, amigos, que eu vi amigos queridos, que não me veem há anos e que estão aqui hoje comigo. Eu fiquei muito feliz de ter vocês perto de mim, mesmo que seja de forma online. Dizer que eu amo receber vocês para a gente trocar essas experiências, para poder contar meus segredos de gestão, para poder descobrir com vocês coisas novas. Sempre é um aprendizado. Eu espero que a gente volte. Thay, Cris, Alexandra estão presentes nessa live, que são pessoas que trabalham nesse processo comigo. A gente adora receber vocês lá. Então, eu espero que logo, logo a gente possa, se não presencialmente, professora Irã, vamos pensar em fazer isso de forma online, tá? A gente fazer um simpósiozinho, um seminário, a gente se programar para fazer essa troca de experiência, porque é rica. E a Chesf está de portas abertas e eu também, sempre que eu puder estar contribuindo, podem contar comigo, viu? Foi um prazer, eu adorei. Eu também adorei bater esse papo com você. Muitíssimo
muitíssimo obrigada. Só vou aqui no finalzinho convidar todos, assim, todas as quartas-feiras a gente faz uma live diferente sobre um assunto diferente.